E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz na semana passada 2 vídeos, né, falando sobre clube empresa. Primeiro eu falei sobre a proposta aí de alguns empresários para salvar o Botafogo. E daí, a partir até de alguns questionamentos de alguns inscritos do canal, fiz um outro falando sobre a crise do Figueirense e as diferenças de clube empresa para clube empresa, que não é tudo uma coisa só, existem vários modelos diferentes de clube empresa. E naquele vídeo do Figueirense eu acabei mencionando que a Itália tem um mecanismo para evitar que um clube feche definitivamente as portas, e tinha prometido fazer um vídeo sobre isso. Então aqui está, um vídeo sobre como a Itália faz para evitar que um clube feche definitivamente as portas. Um mecanismo que não existe no Brasil, né? Uma coisa interessante que os italianos fizeram é saber entender a diferença do clube, da parte empresa do clube e da parte esportiva do clube. Quando uma empresa, qualquer empresa muito grande, fecha as portas, uma empresa importante, por exemplo um banco fecha as portas, ou está na verdade numa crise muito grande, vai se colocar à venda, né? O que acontece? Muitas vezes os órgãos reguladores separam a parte boa daquela grande empresa da parte podre daquela grande empresa. O que é a parte podre? A parte ruim são aquele monte de dívidas, por exemplo, né? A parte boa é todo espaço no mercado que aquela empresa ocupe, porque não é porque a empresa está em crise que ela não tem um espaço grande no mercado, né? Às vezes ela está em crise porque problemas internos ali que não soube gerir a coisa, mas tem espaço grande no mercado, tem produtos importantes, tem marcas importantes dentro dela, acaba tendo uma quantidade razoável de consumidores que acabam seguindo aquela marca, tudo. E no caso de banco tem clientes, né? Tem clientes que tem a conta lá, que eles não podem ficar, o banco fechou, tchau, o seu dinheiro, e foi embora o seu dinheiro. Não tem isso, né? E existe todo um processo ali, quando tem uma liquidação de uma empresa, ou quando uma empresa está com problemas de colocada à venda, para separar essas duas partes, né? Então, por exemplo, alguém assume a parte boa da empresa, a parte que vale a pena seguir, ou absorvendo para uma nova empresa, ou de repente mantendo aquela empresa, e a parte ruim é jogada para os responsáveis por ela, né? É jogada, colocada ali como uma outra massa ali para se resolver da questão das dívidas da empresa com os acionistas, com quem quer que fosse responsável por aquilo ali. E os italianos souberam aplicar isso ao futebol, né? O que é a parte podre de um clube que está falindo, de um clube que está com muitos problemas financeiros? São as dívidas. São as dívidas que muitas vezes são gigantescas e até impagáveis dentro desse mercado que é o futebol. Qual que é a parte boa? A parte boa é a camisa, é o símbolo, é o distintivo, é a história daquele clube. Porque essa história toda não é só questão de, por exemplo, o que eu faço com um troféu. Não é só isso, né? Essa história toda, na verdade, muitas vezes ela é símbolo do desenvolvimento do futebol de alguma cidade, símbolo de todo um monte de conquistas feitas por um grupo de jogadores, por um grupo de torcedores ali, que tem uma ligação com aquilo ali. E aquilo não se pode perder. Até porque, por exemplo, se você consome uma pasta de dente e a empresa que fabrica essa pasta, você gosta muito dessa pasta de dente, mas a empresa que fabrica essa pasta de dente fecha as portas, o que você faz? Você compra uma outra pasta de dente, não tem problema. Você vai estranhar um pouquinho, o gosto tá meio esquisito, uma dá mais sede que a outra, mas você compra outra pasta de dente e você não vai parar de escovar dente. No futebol, você não vai torcer para outro time. Se o time fecha as portas, você não muda, sei lá, meu time fecha as portas, eu vou torcer pro outro. Não existe isso. Você é consumidor daquele clube, daquele distintivo, daquelas cores, daquelas conquistas, daqueles títulos, daqueles ídolos, né? E isso tudo não pode ser jogado fora. Tudo isso é um legado que foi construído. Tudo isso tem que ser mantido dentro do futebol. O universo do futebol precisa que aquilo continue vivo, que aquilo continue mobilizando pessoas. Você não pode jogar fora aquele grupo de torcedores. Então o futebol italiano soube separar as duas coisas. Isso é possível também porque os clubes lá são empresas, então os clubes têm donos.
Aqui é um pouco mais difícil. Como é que eles fazem lá? Os clubes têm dono, né? Então o clube tem normalmente na Itália, os donos de clubes, normalmente, não é todos os casos, mas normalmente é algum empresário de alguma empresa grande, normalmente alguma empresa da região daquele time. Até porque na Itália algumas cidades têm 2 times e a maioria tem um time só. Então, em geral, algum empresário de alguma empresa grande daquela região que é dono do time. No caso, o máximo a Juventus, que é ligada à Fiat já há muito tempo, que é uma empresa de Turim, né? O T do Fiat é de Turim. Então, ali o Berlusconi era dono de uma construtora lá na região de Milão, né? A Inter de Milão era controlada pela Pirelli, que é uma fábrica lá de Milão, que tem sede em Milão, né? E os donos eram torcedores da Inter, ligados à Inter, então a Pirelli era dona da Inter. Então a Parmalat, que era dona do Parma, é mais ou menos assim que costuma funcionar na Itália. Aí o cara vai lá, faz bobagem, gasta muito dinheiro, contratam jogadores ali, acha que vai conquistar a vaga na Champions League com aquilo, tudo e não conquista nada, o time é rebaixado, não dá certo, o time tenta no ano seguinte, dá mais errado ainda, entra num ciclo lá que não consegue mais evitar, e as dívidas e o clube, como empresa, fecha, como empresa passa a ter dívidas muito pesadas. O que acontece? Vai ter todo o processo ali de falência desse clube. O empresário, o dono do clube, fica com todas essas dívidas, né? Então toda a parte ruim lá de falência do clube, tudo fica com esse empresário. Então ele tem que lidar com aquilo de alguma forma, daí a justiça italiana cuida disso e ele tem que lidar. Agora, o distintivo do clube, a história do clube, fica separado. E aí, alguém pode fundar um novo clube, funda um novo clube naquela cidade. E depois, se aquele projeto for mostrado que é um legítimo herdeiro da manifestação futebolística daquela região, daqueles torcedores identificam nesse novo clube, nesse projeto, o herdeiro, a sucessão natural do time anterior, há todo um processo em que o clube assume novamente, o novo clube assume o símbolo, a história do antigo. Peguei aqui 2 exemplos, Fiorentina e Napoli. Aconteceu isso com os dois, né? Na década passada os dois faliram e depois se reergueram. A Fiorentina, ela faliu e daí um novo clube foi fundado como Florentia Viola, né? Que Florentia é o nome da cidade de Florença em latim, viola pela cor violeta. Foi fundado como Florentia Viola e como um clube novo. Ele tem que começar na última divisão profissional, começou na 4ª divisão, que era a última da época. E depois de uma temporada ele foi aceito até pela Liga, foi reconhecido que aquilo era uma associação da Fiorentina e teve todo um processo da Florentia Viola adquirir os direitos históricos da Fiorentina. Então a Florentia Viola pôde mudar de nome para Fiorentina, adotando distintivo, adotando nome, adotando as cores, e a torcida reconhece que é a Fiorentina era a mesma Fiorentina de antes. A empresa Fiorentina anterior do Vittorio Cecchigori, que era um magnata de comunicação, faliu. A Fiorentina Clube História está aqui nesse novo time, está aqui nesse time. Esse time é a manifestação reconhecida dessa equipe. Com o Napoli aconteceu a mesma coisa, até foi fundado como Napoli Soccer, nome meio bobo, né? Botar um americanismo ali desnecessário. Mas depois foi reconhecido que o Napoli Soccer era o Napoli, né? E era um herdeiro legítimo do Napoli, né? Que é a atual gestão do Napoli, da família De Laurentiis, que é uma família da área de cinema, produção de TV, e adotou e virou a Società Sportiva Calcio Napoli, voltou a ser o Napoli de antes, né? Depois de um tempo ali sem Napoli. Ele fala, mas aí qualquer um pode abrir um time? Não, não é assim. Quando o Napoli faliu, todo mundo pensa, Nápoles é uma das maiores cidades da Itália. O Napoli briga com a Roma para ter a 4ª maior torcida da Itália. E tem gente que considera que é do Napoli, tem gente que considera que é da Roma a 4ª maior torcida. A torcida é claramente fanática, é um símbolo da cidade, né? Se você zanza por Nápoles, eu já fui para Nápoles, se você anda por Nápoles, assim, a quantidade desse azul celeste do Napoli que você vê, quadro com a cara do Maradona vestindo essa camisa aqui, tem de todo quanto é lugar. Assim, o Napoli é o símbolo da cidade, é muito forte.
Então assim, todo mundo quer falar, eu quero ser dono disso aqui, eu quero fazer com que toda a torcida do Napoli seja a torcida de um time novo que eu crie. Foram 5 Nápoles tentaram ser fundados, né? 5 empresários, 5 dirigentes lá tentaram criar um Napoli novo. Só que daí houve todo um processo com participação de torcedores do Napoli, com participação da prefeitura de Nápoles e participação, sobretudo, da Liga, né, para ver exatamente o que eram esses projetos de Nápoles e falar, não, este aqui é um projeto legítimo. É uma figura que é historicamente ligada ao Napoli, é um empresário que tem dinheiro, que tem condições de reerguer um clube, não é um aventureiro que você está querendo brincar de ter time de futebol, apostar na loteria e ver se de repente dá certo, né? Esse aqui não tem dinheiro suficiente, ele é até ligado ao clube, mas não tem dinheiro, não vai conseguir manter esse projeto, não vai conseguir investir num time de futebol de verdade. Esse aqui é picareta, esse aqui nem de Nápoles só tá querendo ganhar dinheiro, só tá querendo aproveitar. Então eles fizeram tudo isso para identificar qual que Napoli que era o mais legítimo e poderia ser aceito na Liga. E daí surgiu o Napoli Soccer, que depois virou o Napoli. Então, na Itália eles conseguem fazer isso. Uma coisa que não acontece no Brasil. No Brasil é uma confusão. Por exemplo, até a camisa do Icasa. O Icasa atual não é o mesmo Icasa que foi fundado nos anos 60. Ele faliu e foi refundado. E daí, assim, o nome principal mesmo aí muda. Aquele negócio de futebol clube, esporte clube, sociedade esportiva. O resto do nome mudou. O Icasa ficou, o resto mudou, né? O distintivo é muito parecido, tudo, mas não é exatamente o mesmo clube. E daí fica aquela discussão se a história do antigo Icasa vale para o novo Icasa, né? E fica essa discussão lá no futebol cearense. E tem vários casos por aí. No interior de São Paulo tem o caso do Grêmio Catanduvense, tem o caso do Novo Horizontino atual, que está na primeira divisão da Série A1 do Campeonato Paulista, que não é o mesmo clube que foi vice-campeão paulista de 90, ainda que a imprensa em geral trate como o mesmo clube, tecnicamente não é o mesmo clube e a história tem que ser tratada separada, né? Um era o Grêmio Novo Horizontino, esse é o Grêmio Novo Horizontino, aquele Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Tem o caso do Colatina no Espírito Santo, que também não é o mesmo clube, e se a gente seguir falando aí, vai achar vários casos no Brasil aí de clubes que os atuais se inspiraram em clubes anteriores na cidade, mas não são tecnicamente o mesmo clube, e aí fica aquela história toda da versão anterior do clube foi jogada fora, porque ela não é válida para o novo clube, ainda que às vezes a imprensa considere, ela não é válida, mas a torcida aceita esse novo time como herdeiro natural daquele anterior. As cores muitas vezes são as mesmas, os nomes são muito parecidos, o torcedor seguiu aceitando que aquele time é uma manifestação legítima da força do futebol daquele lugar, né, mas tecnicamente não é. Então fica essa confusão. E no caso aqui do Brasil, um caso que ainda tem alguma polêmica, mas já foi mais polêmico, o caso do São Paulo, né, que ficava aquela briga se o São Paulo atual, o São Paulo Futebol Clube, era realmente o São Paulo Futebol Clube que era conhecido como São Paulo da Floresta, que foi um clube que meio que fechou e abriu, e daí assim, era o mesmo, não era, o distintivo igual, o nome igual, camisa igual, mas tinha aquela coisa de ter mudado mudou ou não o CNPJ. Os dirigentes mais antigos do São Paulo consideravam que a data de fundação era 35, não era 31, aquelas coisas ali, né? Hoje já é mais aceito que o São Paulo da Floresta é o São Paulo Futebol Clube. Acho que a Federação Paulista, inclusive, aceitou isso, reconheceu isso. Então o título do São Paulo da Floresta não é mais contado separado, né? É considerado como o primeiro título do São Paulo. Mas se vê que até ali houve confusão, né? Um caso de um clube grande ali, demorou décadas ali para esclarecer o caso. E eu acho que uma manifestação legítima, os torcedores são os mesmos, dirigentes, muitos deles eram os mesmos, né? É uma questão puramente de CNPJ ali, de inscrição na empresa, né? Então os italianos sabem separar isso, e eu acho isso saudável, porque você não joga fora a história antiga, a história que foi construída ali, você não joga fora a paixão do torcedor, a paixão do torcedor continua existindo, e ela continua sendo representada em campo, e você ainda tem como jogar a dívida em alguém, né? Chega e fala, mas a dívida é sua, você era o dono do time, né? Então como o time é uma empresa, tem um proprietário, você tem como identificar quem é o responsável pela parte ruim daquele clube-empresa e jogar para ele a responsabilidade do que é problema dele, né? Mas você não precisa desperdiçar toda a história futebolística ou tudo que foi construído em campo.
tá bom? Mas esse é o mecanismo que tem na Itália, que não tem no Brasil. Eu até acho que seria bom adotar no Brasil, claro, teria que ter alguns ajustes, porque a maior parte dos clubes no Brasil são sociais, não são clube empresa, então teria que ver como fazer esse ajuste, como até avaliar isso. Muitos dos clubes do Brasil que abrem falência, na verdade, são dívidas que acabam nunca sendo pagas, né? Então essa forma que eles adotam na Itália é até um jeito de você forçar o pagamento dessa dívida, porque você chega e bota em alguém essa dívida, né? Mas teria que ser pensado melhor, mas seria muito importante, sobretudo para futebol do interior, onde isso é mais comum de acontecer, né? De clubes fecharem e reabrirem. E talvez até fosse uma saída para alguns clubes com um pouco mais de força, que de repente estão precisando ali de recomeçar, né? Se reiniciar ali, e de repente podia fazer isso. Eu falo, você aqui, toda a dívida que esse clube tem que estar fazendo esse clube fechar é sua. Essa dívida é sua, vai você para o SPC, o clube continua existindo, recomeça do zero, né? Mas, claro, tem mecanismos aí para tentar fazer com que a dívida que aquele cara provocou, né, criou, seja paga. Tá bom? Mas aqui, bom, se inscreva aqui embaixo o que vocês acham desse mecanismo, que vocês acham se seria interessante pensar nisso para o futebol brasileiro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se gostou também, curta o vídeo. Se não gostou, descurta, não tem problema, tá bom? E clica no sininho também para saber quando tem vídeo novo, tá bom? Um abraço e até mais.